dois níveis de ataque, né, que nós temos, né? Deixa eu só compartilhar de novo a tela aqui, que é importante, acho, a gente entender essa questão, porque faz todo sentido, né? Um cenário muito comum desse meu desenho em branco é um cenário onde nós temos um provedor, né, que é o nosso cliente. Eu estou com o mouse, estou em casa, né, então é muito difícil para mim fazer desenho, tá? Aí outra coisa, criança gritando, cachorro latindo, né? É aquilo, daquele jeito, tá? Então você imagina que esse aqui sou eu, que sou o provedor e quero comprar esse produto, estou sofrendo um ataque. Geralmente um provedor de internet, ele tem uma nuvem, que é um trânsito IP dele, tá? E na maioria das vezes, quando o provedor ele tem mais de 1 GB, 2 GB, né, já tá começando a crescer, ele tem um PTT também, né? Um XBR lá. Tudo. Ponto de troca de tráfego, um PTT, um Internet Exchange, um ponto de troca de tráfego, exatamente, um trânsito IP. Cara, 90%, talvez 95% dos ataques, posso trazer esses números até mais exatos, são ataques que, né, eles são originados em trânsitos internacionais, né? Ou seja, eles vêm de algum lugar da Rússia, vêm de algum lugar da Europa, dos Estados Unidos, dificilmente vêm internamente do Brasil, mas mesmo que venha internamente do Brasil, esse atacante ele vai sempre atacar esse cara aqui, ó, o trânsito IP. Tá? Dificilmente um ataque vem pelo PTT, vem pelos pontos de troca de tráfego, vem por aqui. Raramente os ataques vêm por aqui porque são ataques locais. Quando o ataque vem por aqui, é algum provedor que está com um vírus infectado com os computadores dos clientes das redes, né? As ONUs foram infectadas, as ONTs foram infectadas, algum DNS foi alterado, algo assim. Que é fácil de você conseguir identificar esse agressor, que é evidentemente um provedor que está aqui embaixo, que foi atacado, né? Que está fazendo com que essa botnet, esse vírus, ataque você. Mas imagina que o atacante, o que ele quer aqui? Ele quer fazer duas coisas com o provedor de internet. Ou ele quer localizar as portas vulneráveis, que eu vou chamar aqui de porta aqui, né? Porta vulnerável, ou ele quer exaurir, né? Acabar com o link de internet dele. Se ele quer acabar com o link de internet dele, não importa qual é a porta, não importa. Um ataque vai vir aqui na casa, por exemplo, dos 700 gigas, né? E não importa se você tem aqui 1 giga, né? Se você só tem 2 gigas na sua rede, se você é um provedor de 10 gigas, se você é um provedor de 50 gigas, né? O cara está te mandando 700 gigas de ataque, ele pagou $10 lá, como vocês viram, né? E tá lá, 24 horas, 700 gigas de ataque, e não tem o que fazer aqui, tá? Aí o que acontece? Perguntou, qual seria o grande diferencial, por exemplo, do A10, né, do Houston, do NFWare? Esses players do mercado, né, eles estão aqui, né? Eles ficam nessa topologia da rede, eles ficam acima do roteador de borda. Imagina esse aqui como o roteador de borda do cliente. Um Cisco, um Juniper, um Huawei, um MikroTik, o que o cliente tenha na borda dele. Essas caixas que eu comentei com vocês, que a gente pode colocar nos nossos clientes provedores, ou que o provedor compra, que é o A10, é o Houston, são caixas que eles colocam aqui na borda deles. E que se você sofre um ataque de 700 gigas, né, o A10, o Houston, o NFWare, o mais poderoso software do planeta que tiver aqui, ele não vai conseguir proteger você e você vai ser atacado do mesmo jeito e seu provedor vai parar de funcionar. Por quê? Porque ele vai acabar com a banda existente no seu trânsito IP. Você tem 1 giga, você tem 2, você tem 10, você tem 50, eu estou te mandando 700. Então não importa o tamanho do cano que você tem aqui, eu estou te mandando muita água. Né? Vai bater nesse caninho seu e vai gargalar isso tudo e só vai passar o que você tem contratado. Se você tem um provedor geralmente de 10 gigas, né? Um provedor de 10 gigas, ele tem, se ele está no espaço do PTT São Paulo, do ponto de troca de tráfego em São Paulo, né, onde geralmente as grandes empresas ficam, ele está falando aí que pelo menos de 60% a 80% do fluxo de internet dele vai para esse caminho, vai para o PTT. Né? E 20% do fluxo de internet dele vai para o trânsito IP. Tá? Se ele é um provedor de 10 gigas, ele está sofrendo um ataque, 2 gigas da banda dele está sendo atacada. E essa informação é a informação que talvez seja a mais valiosa dessa conversa toda, talvez, tá? Por quê? Porque se ele tem 10 gigas de banda e o ataque vem pelo trânsito IP, ele tem 2 gigas de trânsito IP, ele vai ter 2 gigas atacado. Só que a rede dele toda vai ficar parada, porque você depende de trânsito IP para poder navegar na internet. Você não navega na internet só com PTT, você precisa de um trânsito IP para poder você receber a tabela global de roteamento,
que é o que o pessoal chama de full route, né? Então, acabou isso, esses 2 GB morreu. Então, quando ele for contratar o nosso serviço, ele tem 10 GB de banda, né? Ele vai contratar 2 GB de mitigação, de proteção, porque é 2 GB de trânsito IP que ele precisa. Tá? E esse A10, esse Houston, esse NFWare, ele não vai conseguir fazer essa proteção, essa limpeza de tráfego. Por quê? Porque o ataque vai chegar na casa dos 700 GB na porta do NFWare. Ele está preparado para receber 2 GB, 4, 10 ou 50. Então você pode colocar a caixa mais parruda do planeta no provedor de internet, que ele não vai conseguir sobreviver a um ataque de DOS massivo como esse, que é um dos ataques que a gente mais vê no mercado. 80% do mercado dos ataques é isso, é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. O A10, o Houston, esses caras, eles têm uma funcionalidade que o provedor... É porque é complicado, né? Se você toma um ataque, se eu tenho, nesse mesmo cenário, 10 GB, 8 GB vai para o PTT, 2 GB para o trânsito IP, e eu sofri um ataque de 1 GB. Se eu tenho uma porta que precisa de 2 GB, eu sofri 1 GB de ataque, vai ficar 1 GB batendo aqui no meu Houston, no meu A10. Né? Esse A10 ele vai receber esse 1 GB, vai conseguir tratar o mecanismo que é o padrão de um ataque, ele vai fazer um que a gente chama de BGP Flow Spec. Né? O que o BGP Flow Spec faz? Isso aqui é interessante também de entender, porque um ataque pode ser, por exemplo, um ataque ICMP, um ataque de ping. É um ping da morte, o famoso ping da morte. Né? Toda vez que a gente correlaciona a palavra ataque da DOS, a gente lembra do ping da morte, né? Algo assim. Mas existem ataques da casa dentro do modelo OS, desde a camada 2 do modelo OS até a camada 7. E a gente protege da camada 2 até a camada 7. A maioria dos ataques estão na camada 3, que é o IP, e na camada 4, que são os protocolos. ICMP, SMTP, e todos os protocolos que tem no governo, na prefeitura, né? Porta de banco de dados, né? São ataques desse nível que a gente protege também. Tá? Mas você imagina que 1 GB de ataque eu estou recebendo esse 1 GB e tenho 2 GB de banda. Eu tenho banda disponível para receber o ataque, fazer qualquer tratativa, que seria o BGP Flow Spec, que é basicamente identificar qual IP da minha rede está sendo atacado, esse desenho horrível que eu estou fazendo aqui, né? Qual IP da minha rede está sendo atacado, e se esse IP está sendo atacado por ICMP, o meu roteador vai avisar o meu roteador de link, né? A empresa que eu contrato o link, que o ICMP é um protocolo ruim para chegar na minha rede. Se o ICMP é um protocolo ruim para chegar na minha rede, esse negócio, BGP Flow Spec, ele vai falar assim, o meu BGP vai falar com o BGP da operadora assim, olha, tá vendo esse IP que está sendo atacado? Beleza. Toda vez que passar o protocolo ICMP no seu roteador com direção ao meu, com sentido a esse IP, neste protocolo, bloqueia. Isso quer dizer que o ping vai parar. Mas o cara vai acessar YouTube, vai acessar Netflix, vai acessar não sei o quê. O nome disso é mitigação de ataques de DDoS. Isso é o que acontece por trás dos panos, atrás da cortina, é isso, tá?